E falando sobre os motivos que levaram à tarifação aqui no país, a gente sabe que tem o processo envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que, em entrevista ao jornal norte-americano The Washington Post, o ministro Alexandre de Moraes disse que não vai recuar em suas decisões. Quem precisar ser condenado será e quem precisar ser absolvido será, nas palavras dele. Quem vai trazer mais detalhes é a Janaína Cabelo, que acompanha tudo do judiciário. Conta aí, minha amiga. Pois é, Evandro. Inclusive, o título dessa entrevista, que foi dado pelo Washington Post, foi chamando o ministro Alexandre de Moraes de o juiz que se recusa a ceder à vontade de Trump. Então, nessa entrevista, o ministro Alexandre de Moraes, ele diz que as diversas sanções que foram aplicadas até agora pelo governo dos Estados Unidos contra o Brasil, a sanção econômica, né, do tarifaço ali de 50% em cima dos produtos brasileiros, as sanções ali contra os ministros do STF revogando vistos norte-americanos e a própria sanção contra o ministro Alexandre de Moraes com base na lei Magnitsky. E o ministro Alexandre de Moraes, ele disse que isso não vai fazer nem o STF, nem ele recuar, nas palavras do ministro, 1 milímetro sequer na questão envolvendo o processo de Jair Bolsonaro, que em breve vai ser julgado, né, no STF na semana que vem. Então o ministro, ele diz que, nas palavras dele, não há a menor chance disso acontecer, um recuo, qualquer uma alteração ali no processo de Bolsonaro na justiça, e que, enquanto for necessário, a investigação vai continuar, embora as sanções, o ministro disse, as sanções não são agradáveis, ele diz isso, são sanções desagradáveis, embora isso, o STF não vai mudar a posição, né? A justiça não vai mudar o posicionamento com relação a esse processo de Bolsonaro. Só relembrando que o ministro Alexandre de Moraes, ele é relator de todas as ações penais, né, da denúncia de golpe, são ao todo 31 réus em 4 ações penais, e aí sobre o processo mesmo de fato, essas ações penais, o ministro, ele diz o seguinte, nessa entrevista, abre aspas, faremos o que é certo, receberemos a acusação, analisaremos as evidências e quem tiver de ser condenado, será condenado, quem tiver de ser absolvido, será absolvido, fecha aspas. Nessa entrevista, o ministro também, ele relembra fases da história política aqui no Brasil, de ditadura, tanto no governo de Getúlio Vargas quanto a própria ditadura militar, e ele diz o seguinte, que por isso e pelo fato dos Estados Unidos nunca ter vivido uma ditadura militar, ele diz que para a cultura norte-americana é difícil compreender a fragilidade da democracia. O ministro também nessa mesma entrevista faz referência a Eduardo Bolsonaro, né, a o trabalho que o Eduardo Bolsonaro, deputado federal, não é mais licenciado, né, já findou ali o prazo dele de licença. O deputado federal, ele tem trabalhado nos Estados Unidos ali, ele diz claramente isso, né, levando informações à Casa Branca para que sejam aplicadas penalidades aqui a autoridades do Brasil. O ministro Alexandre de Moraes diz que o seguinte, que ele chamou de falsas narrativas com relação a essa atuação de Eduardo Bolsonaro, falsas narrativas que acabaram envenenando a relação entre Brasil e Estados Unidos e narrativas baseadas em desinformação nas redes sociais. Essa foi a entrevista de Alexandre de Moraes ao Washington Post. Evandro, com você. Agora, Janaína Cabelo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, também se manifestou sobre essa situação toda, né? Pois é, o presidente do STF, ele participou de um evento em Cuiabá hoje de manhã e ele comentou durante o evento, ele defendeu a democracia, defendeu as instituições, a soberania das instituições, a separação dos poderes, enfim. E ele foi questionado no final desse evento por jornalistas se existe, sobre críticas ao STF, se existiria uma ditadura no judiciário. E o ministro, ele disse o seguinte, que as pessoas têm todo o direito de discordar do Supremo, mas que em uma ditadura as coisas são diferentes. Diz que só afirma isso quem não viveu uma ditadura. Que ditaduras, a absoluta falta de liberdade, a tortura, a censura e que nada disso acontece no Brasil. Foram essas palavras do ministro. A gente vai ver um trechinho do que ele falou do discurso dele durante esse evento em que ele faz também essa defesa da democracia. A gente vai ouvir agora. Numa democracia, com as dificuldades e imperfeições que ela tem, as pessoas devem ser livres, iguais, tolerantes e civilizadas. E se alguém disser que as ditaduras funcionam melhor porque é possível impor a vontade, acreditem em mim que
já viveu uma ditadura. Ditaduras vêm com violência, vêm com tortura, vêm com censura, vêm com falta de liberdade, vêm com pessoas homicidas. Democracias são muito complicadas. A gente tem que conviver com gente que pensa completamente diferente. Para aprovar qualquer coisa, a gente tem que convencer muita gente, não é? Mais difícil como seja, é melhor do que a alternativa. Pois é, essas foram as palavras aí do presidente do STF. Só para finalizar, Evandro, o Barroso ele também foi questionado ali por jornalistas sobre rumores de uma aposentadoria antecipada dele, né? Porque tem havido notícias aí nesse sentido. Ele negou, ele disse o seguinte, exatamente assim, abre aspas, não vou me aposentar não, estou feliz da vida, fecha aspas, porque o ministro ele tem 65 anos e a aposentadoria no Supremo de 75 anos, então segundo ele ali, negando que vai se aposentar por enquanto do STF, lembrando que no mês que vem ele deixa o posto de presidente do STF e dá esse cargo ali, esse posto ao ministro Edson Fachin. Evandro. Valeu, Jana. Bom trabalho para você em Brasília. O Alangani, uma questão que me chamou a atenção também nessa entrevista concedida pelo ministro Alexandre de Moraes ao The Washington Post foram os questionamentos do jornal a respeito das decisões que ele tomou e que foram bastante contraditórias e que atingiram também algumas empresas e personalidades norte-americanas. Algumas dessas decisões até chamadas de censura lá fora e aqui também. E o ministro responde que não dá para se comparar com a análise dos norte-americanos para um tema como esse, porque lá eles não estiveram nem estão acostumados com tentativas de golpe. Diferentemente do Brasil, que além já de viver ditaduras mais de uma vez, ainda lida na história recente com mais uma tentativa de derrubar o Estado Democrático de Direito. E que isso justificaria, então, um cuidado maior, uma prevenção. Como é que você avalia tudo que está ao redor do ministro e mais essa fala agora sobre toda essa situação que também, de certa forma, sanciona e pune por meio da Lei Magnitsky que a gente comentava agora há pouco? Eu vejo com muita preocupação, porque foi exatamente esse o discurso, desde 2019, pelo menos, que foi abrindo precedentes. Olha, o inquérito das fake news, lembrando que fake news nem é crime, né? Não à toa o ex-ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, apelidou de inquérito do fim do mundo, foi aberto em nome de combater a desinformação. Dali a gente deu um passo além, a revista Cruzoé, a matéria saiu do ar. Porque trazia ali fatos, novamente, reportagem jornalística, fatos incômodos ao poder judiciário, novamente em defesa da democracia. Durante o processo eleitoral, a gente viu a mesma coisa. Olha, é simplesmente uma inibição temporária. Isso foi dito, abre aspas, é uma inibição temporária. Nada mais é do que um eufemismo para a censura prévia, mas estamos fazendo isso em nome da democracia. Então, o problema é que muitas vezes você foi cruzando uma linha vermelha, sempre com essa embalagem, com esse discurso que é em preservação à democracia, mas ao mesmo tempo, o que você foi fazendo? Você foi enfraquecendo a democracia. E ao abrir tantos precedentes que ocorreram, é muito difícil a gente dar um passo atrás e voltar a uma normalidade democrática. Piperno, você acha que essas ações enfraqueceram a democracia ou são uma tentativa de salvá-la? Bom, primeiro que eu acho que o jornal The Washington Post, né, que pertence ao grupo lá do Bezos, realmente é um veículo corajoso, porque nesse momento de lei Magnitsky, essa coisa toda, entrevista o ministro Alexandre de Moraes e deixa ele falar à vontade. Eu acho o seguinte, né? Ele tem razão quando ele faz essa comparação com os Estados Unidos, pegando, 100 anos para cá, nós tivemos o Estado Novo, nós tivemos o Constituinte em 32, depois redemocratização em 45, depois nós tivemos 2 tentativas de golpe contra o Juscelino, golpe de 64, depois o golpe dentro do golpe em 77, eleição de senador biônico, olha como é a criatividade brasileira, depois a redemocratização de novo, mandato aí, enfim, de presidente mudando de 6 para 5, para 4, com ou sem reeleição, ou seja, isso aqui muda toda hora. E houve, obviamente, de novo, um atentado, pelo menos uma tentativa séria
de si burlar a democracia brasileira. Então, é claro que sim, ele tem razão quando ele faz essa comparação, porque, de fato, o americano médio nem sabe o que é isso. Fala, ô Zé Maria Trindade, como é que você avalia essa situação e as menções? Porque o ministro Alexandre de Moraes também diz, não haverá qualquer recuo nesse processo, não haverá nenhuma mudança no curso, porque ele está seguindo todos os ritos da justiça brasileira. Não haveria nem por que o governo norte-americano questionar. Eu li com muito cuidado a entrevista, porque é uma entrevista rara, né? A gente fica aqui captando falas dele em congressos, em reuniões, em sessões, né? Para tentar entender a cabeça dele. E numa entrevista é uma maneira muito melhor, muito mais completa de se entender. É verdade, e é uma comparação boa quando ele diz que a democracia nos Estados Unidos é muito mais madura, muito mais tranquila, eu diria até muito mais natural, né, do que a nossa, que vem lá de Getúlio. Ele cita exatamente Getúlio, cita a ditadura militar que levou 20 anos, né, e tal. Mas ali ele deixa passar a ideia de que já está convencido de que houve mesmo uma tentativa de golpe, e está convencido de que ele chegou, né, com uma cavalaria norte-americana naquela luta contra os índios, né? A cavalaria chegou, a cavalaria somos nós. E nós vamos salvar o país e vamos salvar a democracia. Só que no arcabouço legal brasileiro não existe esse papel. É um papel de um poder moderador que não existe. É o papel de um xerife da democracia, como ele é chamado lá, né? Que não existe no Brasil. Então, esse é o perfil que eu entendi desta entrevista e certas partes ele tem razão, outras não, né? Mas já há uma convicção ali de que houve uma tentativa de golpe. Ô Zé Maria Trindade, esse termo, né, xerife da democracia, é muito interessante a gente analisar também e o quanto essa figura estaria sendo reconhecida por isso, ô Bruno Musa. Sem dúvida, o Zé Maria falou muito bem isso e hoje a gente vê um papel do Supremo Tribunal Federal agindo como se ele tivesse esse papel, o que não lhe compete na Constituição. Mas voltando um pouquinho aqui na parte do Barroso, eu acho que o Alan colocou perfeitamente. A gente não pode destruir a democracia ou os pilares fundamentais da democracia em nome de defendê-la. Isso simplesmente não existe, né? E a gente viu uma ministra do Supremo falando que a censura não podia, mas, naquele caso, excepcionalmente, ali poderia acontecer. Quando o ministro Barroso vem a público e traça algumas características de regimes ditatoriais, ele fala que não tem exilado, quando ele fala que não tem censura, são coisas que aconteceram no Brasil. O Alan citou uma das revistas, a Cruzoé. Foram vários casos de emissoras também que passaram por isso, revistas que passaram por isso, contas pessoais que passaram por isso, a plataforma inteira que passou por isso. O Rumble está proibido no Brasil junto com a China e com a Rússia. Então, a gente tem características ali que, da mesma forma como o regime socialista há 200 anos atrás queria estatizar os meios de produção, hoje pode se chamar não socialismo raiz, mas o estatismo. O Estado crescendo e tomando grande parte do PIB, como já acontece na França, 60%, aqui 46% do PIB. Então os regimes vão tomando novas formas. As ditaduras clássicas podem não servir, mas o fato é que os pilares fundamentais da democracia não estão mais presentes aqui no Brasil pelos fatos que nós mencionamos aqui. E o mais perigoso de todos, Evandro, é aquele regime em que a servidão da grande massa é interpretada por eles mesmos, por conta do monopólio da narrativa, como liberdade. Aí sim a coisa está complexa. E repare se a gente não pensa isso hoje. E para finalizar rapidamente, Karl Popper, que é um filósofo austríaco, em 1945 ele falou: se nós formos totalmente tolerantes com o discurso de todos, você também é totalmente tolerante com os intolerantes, o que te torna intolerante. Ou seja, você precisa defender o direito de se expressar e de debater. Caso contrário, a gente mata a criatividade de pensar do ser humano. E aí matou isso, acabou, o regime predomina.